Olá a todos, eu sou Nailce Machado, regente do Coral Municipal de Santos. Estou aqui em mais um vídeo da série Falando em Coro, foi a forma que nós encontramos de comemorar os 30 anos do Coral Municipal de Santos. Essa nossa entrevista de hoje é com uma regente muito querida, uma amiga muito querida e uma profissional muito competente, que é a Andréa Botelho, que está conversando com a gente diretamente de Berlim. Andréia, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. E eu peço para você falar um pouco da sua trajetória e do seu trabalho atualmente. Obrigada a você, Nailze. Um abraço para todos. Sim, eu moro aqui em Berlim, trabalho como regente coral e também mexo com a parte orquestral. Além de ser uma educadora musical, que eu trabalho desenvolvendo projetos interculturais entre o Brasil e a Alemanha. Esse setor de trabalho é o setor do governo alemão, na qual a gente usa a música como interpelar essas duas culturas, né? Então, nesse processo, 7 anos de implementação desse trabalho, já tem 2 coros, vários grupos instrumentais, aulas individuais no setor público de uma escola de música aqui em Berlim. Isso foi um projeto que eu criei e implementei. Paralelo a isso, eu trabalho também com a parte como regente orquestral, também trabalho com coros, no Brasil São Belim, outros trabalhos, e também com a parte como pianista, né? Sim, a gente se conheceu no Simpósio de Mulheres Regentes, que foi uma iniciativa da grande Lídia Amadio, em 2016, em São Paulo. Depois a gente se encontrou em Itajubá, no Laboratório Coral, e a nossa amizade e o nosso trabalho profissional também cresceu com esses dois encontros, né? E também com a internet, a qual a gente se utiliza tanto nesses últimos dias para fazer o nosso trabalho, né? E é uma grande curiosidade, acho que para todo mundo, quando eu digo que você é uma regente de um coro alemão que canta em português. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Então, como eu falei para você, é, o Brasil Samba Belim, ele faz parte, ele era antes do programa Música Brasileira, né? Eu assumi primeiro esse grupo artístico, que esse ano está fazendo 20 anos, e desse grupo artístico surgiu a ideia de criar um projeto mais amplo de representação do ensino de música brasileira de qualidade, na qual o polo é, através da música brasileira, a gente unir alemães e brasileiros e pessoas de todos os países dentro da mesma plataforma. Então, vem pessoas do mundo inteiro que moram, residentes em Berlim, que interessados na música brasileira, se encontram dentro desse perfil. O Brasil em São Berlim já teve membros do Quirguistão, de vários lugares do mundo, e todos voltados pelo amor à música brasileira. O que é muito interessante é que os ensaios são todos feitos em língua alemã, porque é a língua corrente do país, Sim. mas a temática é a música brasileira. Então, todas as músicas são cantadas em português. Então, eu trabalho o processo de dicção, porque nós estamos agora no quase 70% do grupo são de pessoas não falantes de língua portuguesa, e tem pessoas que realmente não falam nada de português, e dentro desse processo existe uma interação muito grande entre as partes envolvidas. Interessantíssimo, interessante. Além disso, você tem um trabalho com compositoras, não é? Com mulheres que ficaram aí um pouco ocultas do mundo da música, da história da música, um trabalho de pesquisa e também de divulgação dessas obras, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu, paralelo à minha formação como regente, como maestra, eu sempre tive uma paixão muito grande pela musicologia. Eu já me envolvi em vários projetos de pesquisa. Já trabalhei no Instituto Richard Wagner aqui, no estudo das cartas. Já trabalhei com a temática da possível ida de Wagner ao Brasil ou não, que é baseada na minha formação na área de ópera. E dentro desse processo, sempre me incomodou muito não encontrar
significativamente mulheres que representam o campo composicional. Que eu sempre falo, existe, claro que nós aqui como mulheres, a gente sabe que a representação feminina na área musical é uma coisa que ainda precisa de muito investimento, de muito trabalho. A gente precisa se unir muito, unir em torno desse ideal de fazer com que a igualdade aconteça. Então, dentro desse trabalho, começa a pesquisar muito sobre as obras de compositoras e a lei também observando o trabalho de outras colegas que pesquisam muito. Eu já tive descobertas fascinantes, não só de mulheres que compuseram óperas, a lista é infindável, e a gente não deve, aproveito para mencionar a nossa Jocy de Oliveira e outras grandes compositoras brasileiras. Eu, hoje em dia, dedico grande parte do meu tempo estudando e também descobrindo novas compositoras, redescobrindo novas compositoras aqui em âmbito europeu. Isso é fantástico, realmente é um trabalho fascinante. E falando um pouco de pandemia e canto coral, a gente tem trocado bastante experiências de como trabalhar nesses tempos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido o seu dia a dia com seus cantores, se foi muito difícil começar esse trabalho, se eles aceitaram de uma forma tranquila, como tem sido esse dia a dia? Olha, eu acho que ninguém na humanidade está conseguindo, está precisando de tempo para digerir um processo que se achava quando se aconteceu na China. Ainda estava o Brasil fazendo seu carnaval e eu via com muito medo pessoas se fingindo de coronavírus, né? Como se fosse uma coisa que não era para ser levada com seriedade. Então, em 3 meses o mundo mudou, ele deu uma virada muito rápida e a gente teve que avançar muito no campo tecnológico. Já existem futuristas especializados nessa área, né, de futurismo, já dizem que nesse processo de menos de 6 meses, nós tivemos que o ser humano já se adiantou em quase 5 anos no processo tecnológico para poder continuar tendo as suas relações humanas, né? Dentro de tudo isso, o canto coral é uma crise. Nós estamos numa crise. Foi um ensaio que eu escrevi, está para ser publicado agora, chamado Datilografia em tempos de computação, é o título, né? Que eu digo assim, de repente, o profissional que simbolizava essa união de vozes, trazia a saúde, a alegria, o bem-estar, porque trabalhar com a voz é uma energia do seu corpo inteiro, junto com uma comunidade. É quase uma sociedade utopicamente feliz e perfeita, e de repente se torna uma das atividades mais perigosas dentro do processo do coronavírus. Então, existem, aqui na Alemanha, são os estudos, tem cada dia o número de artigos e estudos sobre o tema está sendo realmente bastante explorado, e porque todo mundo quer entender um caminho de se encontrar, mas na verdade ainda não existe esse caminho. A verdade é que o canto coral, pela questão dos aerossóis, eles são realmente extremamente contagiosos. As pessoas têm que tomar mais seriedade quanto a isso. A Alemanha está vivendo agora, dentro desse processo, por causa do isolamento social, que é o que eu recomendo a todos do Brasil, né? Sim. Por causa desse processo de isolamento social, a gente conseguiu esse achatamento e estão começando a abrir as coisas. Então, isso está sendo muito conflitivo. Hoje mesmo eu tive uma reunião, tivemos em reunião todos os profissionais de canto aqui em Berlim, junto com os diretores de escola. Então, entra muito em conflito. Como é que o esporte foi liberado, o cinema foi liberado e a gente não é liberado, né? Nós temos a Rundfunkchor, que é um dos maiores coros aqui da Alemanha, que é situado aqui em Berlim, em paralelo, Rundfunkchor, assim, numa comparação um pouco mais, para as pessoas terem ideia do que a Rundfunkchor é aqui para nós, é como se fosse a Filarmônica de Berlim a nível coral. Eles abriram suas portas para voltar aos ensaios, mas em umas condições que não existe para nenhum coral a possibilidade.
eles ficam numa distância de cada cantor a 5 metros, com uma distância com aqueles plexiglass, eu não sei como fala em português, e mesmo assim, eles não estão totalmente fora de risco. Então, o momento agora é de paciência. O Brasil São Berlim também está muito ansioso, todos nós estamos ansiosos, mas o momento agora é de paciência, de reflexão, de trabalhar a técnica vocal, de manter a saúde vocal, de aproveitar para estudar outras áreas do saber. Eu tenho muitos cantores que nunca se preocuparam com a educação musical, então agora está sendo a oportunidade de estudar a leitura de notas, de estudar um pouco mais. Trabalhar a sua autonomia, né? Como cantor, né? Como estudante de canto, de canto coral, que muitas vezes eles são tão dependentes da nossa atuação, né? E às vezes deixam um pouco de lado o estudo de individual. Agora está sendo o contrário, porque eles precisam estudar muito individualmente, gravar, enviar gravações para nós. Eu tenho recebido alguns comentários de alguns cantores que querem, inclusive, levar parte do que a gente está fazendo agora com a tecnologia para o nosso ensaio presencial, quando voltar a acontecer, para os ensaios de naipe serem dessa forma, porque eles têm sentido que têm aprendido mais individualmente. Então, o que a gente não consegue fazer é a parte de cantar junto, né? Só através de gravações, mas o aprendizado individual pode ser muito rico, não é? Então, a gente está se utilizando desses recursos para continuar fazendo o nosso trabalho e, de certa forma, mantê-los unidos, porque a gente sabe que esse contato, nem que seja através da tela do computador, é muito importante para alguns que moram sozinhos, que não têm mais contato familiar, que não podem, que precisam manter o distanciamento social. Então, para eles, essa convivência, mesmo virtual, é importante, né? Porque atrás dos computadores existem pessoas, estão as pessoas que eles convivem, são os colegas, assim como a gente consegue fazer tanta coisa através do computador, mesmo estando tão distantes, eles também têm esse espaço de compartilhamento do que eles estão passando, do que eles estão sentindo. Então, é uma ótima ferramenta nesse tempo de isolamento para eles, né? E além disso, eu acho que é um processo, como você falou, se a gente estruturar a nossa mente para o aprendizado, como eu falei um dia, a Mãe Terra está nos ensinando, vamos aprender? Então, eu acho que esse aprendizado pode sim trazer benefícios incríveis para o canto coral, se você começar a estruturar essa mentalidade autônoma, né? Eu também gravo todas as vozes para os meus coralistas, ensaio. Então, eu não quero só colocar esse tema como eles, mas como nós, porque a gente também os mima, né? Traz essa... Sim. Então, eu acho que é muito legal a gente também ponderá-los, porque eu acho que educação musical, esse é um dos temas da minha tese, é o empoderamento através da música. A música é empoderadora, você ter uma capacidade de cantar, de tocar, é a sua possibilidade, né? Então, a gente possibilitar esse empoderamento para os nossos coralistas pode ser uma coisa muito boa. Eu digo para eles que é um investimento de tempo que a gente está fazendo, né? Que vai economizar muito tempo lá no futuro. Quando a gente está trabalhando a educação musical, quando está trabalhando a entoação, a leitura, a gente vai gastar muito menos tempo no futuro para ler um repertório que antes a gente usava mais tempo usando a memória, né? Então, eu acho que é um investimento que vai surtir efeito. A gente muitas vezes pode achar que a gente está parado, que não está fazendo as coisas, mas a gente está fazendo muita coisa nesse tempo que vai surtir um efeito grande. E a outra coisa também que eu tenho acompanhado aqui de longe, bastante coisa, não tão profundamente, porque isso não dá, mas também a vida dos nossos colegas. Eu tenho a todos os regentes corais, tanto aqui na Europa, que eu conheço, nos nossos grupos de encontros e no Brasil, está sendo muito bonito de ver esse reencontro de maestros e também o engajamento. Agora, eu queria deixar um recado para todos os coralistas. O maestro, o regente coral, sempre foi essa pessoa apoiadora, né, incentivadora. Agora, neste momento, ele é a pessoa que está precisando ser motivada e incentivada. A gente trabalha muito
depois disso tudo, a gente começou a trabalhar até bastante, né? Juntas. Então, assim, a gente se perdeu. Então, todo esse trabalho de estudo parece, como eu falei no meu ensaio, que tudo que a gente estudou virou datilografia em tempo de computação. Então, eu acho muito importante para os coralistas, eu estou falando assim, com muito carinho, porque muitos estão debandando, né? E é natural, a gente não quer pressionar ninguém, cada um está vivendo o seu drama, mas que não esqueçam, aquela regente, o regente coral é aquela pessoa que nunca canta para fazer você cantar. É aquela pessoa que faz de tudo para fazer você aprender. E nesse momento, ele está sozinho, nesse cenário, perdido, se juntando aos outros maestros para que a gente está buscando soluções. Porque de verdade mesmo, embora a tecnologia proporcione socialização, a possibilidade de você continuar trabalhando a sua voz individualmente, nesse formato não é canto coral e nunca será. Então, esse formato, para nós, é uma questão paliativa, porque não é canto coral. Então, canto coral, se não puder existir assim, ele vai morrer, né? Não é o que a gente deseja. Então, esse profissional, como nós duas aqui e outros colegas, estudaram a vida inteira e agora eles estão perdidos. Então, seja o momento, meu pedido, que eu vejo muitos colegas falando assim, olha, metade do meu corpo foi embora, meu salário, isso. Que os coralistas entendam que é um momento de muita vulnerabilidade, não só emocional para ele, mas também para toda a estrutura desse sistema. A gente precisa ter um pouco de paciência, entender que a medicina está fazendo a sua parte, entender que está todo mundo fazendo a sua parte e que a gente precisa ter agora, mais do que nunca, solidariedade e carinho. Com certeza, você falou tudo. E esse ano a gente comemora no Coral Municipal os 30 anos do coral, né? Assim como o seu coro faz 20 anos. E a gente sabe o quanto é difícil num país como o nosso, um grupo artístico ligado à municipalidade comemorar tantos anos. Então, felizmente a gente está num local onde ainda a gente tem tido o apoio, né, da prefeitura e continuamos as nossas atividades, esperamos que por muito mais tempo, assim como a Orquestra Municipal, o Quarteto Martins Fontes e vários grupos. Então, eu queria que você deixasse a sua palavra final do que a gente conversou. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelas trocas que nós temos feito nos últimos dias, ainda mais do que antes, e dar um até breve, porque a gente pode voltar para conversar sobre outros temas. Então, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade, que você deixe a sua palavra final. Eu que agradeço. E olha, eu acho que não sou eu que devo agradecer, mas todo mundo aí deve agradecer a pessoa que você é. É um luxo ter a Anaílse aí com vocês. Então, assim, valorizem a cultura. A gente não pode esquecer que esse ano, para a comemoração dos 20 anos do Brasil São no Berlim, eu fiz uma pesquisa de campo entre mais ou menos os 250 corais no Brasil e escolhi a Anaílse. Só que nessa época, só para vocês saberem, a gente não era tão amiga assim, não. A gente se gostava muito. Foi pela competência dela, né? E essa competência não é um fruto de pouco tempo, é de muito trabalho. Então, eu desejo a todos vocês aí muita serenidade, muito reconhecimento, que 30 anos de um coral tem que ser comemorado, mas mais ainda como uma profissional como você. Esse ano o convite que nós fizemos foi para que o Coral Zanzalá estivesse aqui na Filarmônica de Berlim, na qual um concerto eu ia reger, e esse concerto ia ser a união do Brasil Samba Berlim e o Coral Zanzalá no palco da Filarmônica. Esse concerto ainda não aconteceu, mas ele, se Deus quiser, ele há de querer, a gente ainda vai celebrar aqui junto. Por enquanto, eu desejo realmente um até breve. Espero que a gente possa se rever em breve e espero que a cidade, todo mundo no Brasil possa em breve respirar um pouco mais de paz e tranquilidade. É isso, querida. Muito obrigada pelas suas palavras e eu quero agradecer a você que está aí assistindo a gente. Continuem
curtindo os vídeos desse programa Falando em Coro, onde a gente vai trazer vários assuntos do canto coral, do mundo coral, também com pessoas do teatro, pessoas da técnica vocal, enfim, todo esse mundo que é o canto coral. Eu agradeço a vocês, agradeço a Andréia e peço que vocês continuem cantando, mesmo que cantando em casa, e também fiquem em casa. Com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima.